Mateus 20, do 29 ao 34. Nós temos estudado o Evangelho de Mateus nos cultos de estudo bíblico. E alguns desses estudos nós temos transformado em pregações. E é o caso desse texto, que fala da cura de 2 cegos em Jericó. Temos estudado, pesquisado e tendo lido as obras de 2 escritores, um chamado William Berkeley, o outro é o bispo Ryle. Eles trazem contribuições preciosas que nós queremos compartilhar com os irmãos daquilo que lemos e juntando com algumas poucas ideias nossas diante da erudição daqueles que escreveram aquilo que lemos. Mateus 20, do 29 ao 34, diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. O foram seguindo. Amém, meus amados? Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Meus irmãos, o contexto em que o evangelista descreve esse fato, ele está na caminhada final de Jesus para Jerusalém. Estamos perto dos capítulos finais de Mateus, aqui capítulo 20, segue até capítulo 28, onde narra os últimos momentos do Senhor Jesus. E a partir daqui, cada encontro que alguém pode ter com o Senhor é um último encontro. É um único encontro e é uma última e única oportunidade. E esse encontro com Jesus, que pode ser essa última e única oportunidade, ela não pode ser perdida. Ela tem que ser aproveitada. A presença de Jesus tem essa bênção, meus amados irmãos, de poder transformar poderosamente vidas, de poder trazer algo novo da parte de Deus que abençoa tremendamente a vida daqueles que são encontrados pelo Senhor nesse percurso final de sua história até a cruz. E é o caso dessa história aqui, que é narrada tanto em Mateus quanto em Marcos e em Lucas. E que algumas vezes pode trazer uma confusão à nossa mente. Porque aqui o texto diz que haviam 2 homens cegos na entrada de Jericó. Estavam ali assentados no caminho quando Jesus chega em Jericó. Tanto Lucas quanto Marcos vão falar somente de um cego, que é chamado Bartimeu. E um diz que foi na entrada e o outro vai dizer que foi na saída. E quando a gente lê paralelamente esses textos, podemos ter alguma confusão na nossa mente. Mas o que os eruditos dizem acerca disso é que, no caso, verdadeiramente seriam 2, mas que Bartimeu é aquele que é mais proativo. Bartimeu é aquele que puxa a história, que puxa a conversa. É aquele que não se acomoda, é aquele que não quer ficar de maneira alguma acomodado diante de uma oportunidade como essa, e que o outro, juntamente com ele, então, aproveita a bênção pela sua iniciativa de clamar por Jesus, pedindo a bênção da cura. E quanto à questão de entrar ou sair de Jericó, os irmãos lembram que Jericó era uma cidade amaldiçoada. Houve uma profecia de que o homem que reedificasse Jericó, ela foi destruída quando os israelitas entraram na terra e conquistaram-na. E havia uma profecia de que o homem que reedificasse aquela cidade, o seu primogênito morreria.
Então, o que é que acontece aqui? Foi reedificada essa cidade, ela foi reconstruída, e antes dela ficou as ruínas da antiga Jericó. Então, o posicionamento era esse, entre uma Jericó e outra. Por isso que tanto poderia ser na saída da antiga Jericó, quanto na entrada da nova Jericó, que acontece esse fato aqui do encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro aqui, irmãos, ele é urgente, ele é oportuno, porque ele pode ser um único e definitivo encontro que vai mudar a vida desses homens, conforme o texto relata que verdadeiramente muda. Um texto que a gente conhece tanto e que certamente já ouvimos tantas pregações acerca dele, já preguei algumas vezes nele e volto a ele hoje de novo. Você que tem o costume de anotar na Bíblia, possivelmente vai ver uma data ou algum momento que nós falamos desse texto. Mas eu queria caminhar por um caminho diferente hoje, embora me sujeitando àquilo que a palavra de Deus nos ensina, sem querer trazer nada novo além daquilo que está no texto da palavra de Deus. Irmãos, esse encontro com Cristo, ele pode ser uma única oportunidade que tem que ser aproveitada, porque há momentos que o que precisa ser feito e decidido é esse momento. Não haverá uma segunda chance, não haverá uma nova oportunidade. Por isso que o momento aqui precisa ser aproveitado como esses homens aproveitaram. Decisões que devem ser tomadas para abençoar a vida desses homens têm que ser aproveitado aqui nesses momentos. E é no momento, no instante rápido, que pode passar a oportunidade, que pode passar um instante em que aproveitaríamos e veríamos o milagre de Deus. É preciso agir e decidir, senão passa e nós perdemos. Ele pode ir embora esse instante aqui e ficar perdido. Mas o que nós encontramos na narrativa de Mateus são dois homens, ou pelo menos um deles, que toma a iniciativa e que, entendendo que não haverá uma outra oportunidade, ele se apega a essa oportunidade com unhas e dentes, ou com aquilo que lhe resta. Ele não pode ver, mas ele pode ouvir. Ele não pode ver, mas ele pode falar. Ele pode aproveitar os sentidos que lhe restam para agarrar essa oportunidade e para agarrar esse momento. Outro dia eu estava ali na praça e vinha um jovem, que ele caminha pela cidade, todos aqui acho que conhecem, um deficiente visual, e ele, com aquele seu guia, ele vinha andando pelo meio da rua mesmo, não pelo canto, bem pelo meio. E eu ia em frente a ele, eu ia de carro, de frente para ele. E para não assustar, eu dei um toque bem sutil na buzina, para não dar aquele buzinaço e não perturbar, ao invés de ajudar, atrapalhar mais ainda. Mas fiquei admirado, porque ele imediatamente o viu e foi procurando o seu local, encostou no lugar, dobrou a rua para onde ia, e eu fiquei observando. Ele não pode ver, mas ele ouve bem, ele se locomove bem, ele aguça o sentido que ele dá a oportunidade de se locomover e de realizar o que ele precisa. E é o que esse homem da história, ele faz. O texto diz que quando Jesus sai de Jericó, uma grande multidão o acompanha. Você pode até ler esse texto e dizer uma história comum de gente andando e daquelas narrativas bíblicas que Jesus caminha e sempre tem alguém perto dele, sempre tem uma multidão. Mas você já imaginou o barulho de uma multidão? Para uma só pessoa poder gritar e alguém dentro da multidão, no meio do tumulto, no meio do barulho, ouvir aquele grito, ouvir aquele chamado, e sabendo que era Jesus, não devia ser uma multidão pequena, porque todo mundo queria alguma coisa de Jesus. Uma palavra, uma cura, um milagre, uma direção, o que quer que fosse. O texto diz que as multidões acompanhavam Jesus e eles estavam ali sentados à beira do caminho, e tendo ouvido, vejo o ouvido, aguçou o tumulto, vem muita gente, tem muitas vozes, muita coisa está acontecendo ali, e tendo ouvido que Jesus passava,
Eles não ouviram somente o barulho e o tumulto das pessoas, mas eles ouviram quem era que estava passando. E o Evangelho diz mais anteriormente que os milagres que Jesus fazia, a maneira como ele operava o seu ministério, ele se espalhou em todas aquelas regiões e as pessoas sabiam que Jesus era capaz de fazer. Então eles ouviram que era o Senhor e começaram a gritar por ele, a chamar por ele. E aqui nós aprendemos essa primeira questão, né, desse encontro com Jesus, que pode ser uma única oportunidade que nós precisamos aproveitar, como esses homens aproveitaram, é que essas coisas, irmãos, têm que ser aproveitadas no momento. Nós não sabemos se haverá uma segunda oportunidade. Nós lembramos do apóstolo Paulo, que um dia pregou em Atenas. Está no capítulo 17 do livro de Atos. Ele chega em Atenas e tem ali vários altares, um lugar chamado Areópago, onde existe altar a tudo que é Deus, e lá no meio tem um altar ao Deus desconhecido. E então Paulo aproveita aquela deixa e anuncia a Cristo através daquele altar, né, o Deus que vocês não conhecem e adoram a si mesmo. Ele fala de Jesus, ele fala do Evangelho, ele prega sobre o verdadeiro Deus, que não tem uma imagem, que não é visível, que não é palpável, mas que é o Deus no qual nós vivemos, nós existimos e nós nos movemos. E que é o Deus que mandou o seu Filho, e que o seu Filho salva, e que o seu Filho ressuscitou, e que o seu Filho cura, e que o seu Filho ressuscita mortos. É isso que Paulo anuncia naquele lugar, e tendo pregado. O texto diz, muita gente, algumas pessoas creram, e outros disseram, quanto a isso, te ouviremos numa outra oportunidade. A grande questão é, será que haverá uma outra oportunidade? Para esses homens não haveria, porque Jesus iria então seguir para a cruz e para os sofrimentos. Então, por que é que nós entendemos que isso aqui é urgente, precisa ser feito, tem que decidir, tem que tomar essa decisão, tem que agir nesse instante, porque não tem essa garantia de encontrar de novo? Eu quero enumerar aqui mais 2 motivos. O segundo deles é que é preciso aproveitar essas oportunidades, irmãos, porque os meios de graça estão onde Jesus está. Os meios da graça de Deus alcançar a vida de uma pessoa estão onde Jesus está. Os meios de graça estão na pessoa de Cristo. A graça de Deus, a misericórdia de Deus está revelada em Jesus Cristo, o Senhor. E esses homens acreditaram nisso, talvez com uma fé deficiente. Talvez não com uma fé muito profunda de pessoas religiosas, mas o fato é que eles acreditaram que a graça de Deus por meio de Cristo poderia alcançar a vida deles. Acompanhe o texto que segue falando conosco aqui, veja. E eis que os 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido o que se passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós, foi o grito desses homens. E diz o verso 31, mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então veja, eles entenderam que o meio de graça, os meios da graça de Deus estão onde Jesus está. E o que é que eles fizeram? Eles não deram ouvidos aos opositores, porque a multidão pedia para que eles se calassem, os repreendia, para que eles não atrapalhassem, para que eles não impedissem a caminhada de Jesus e não impedissem que a multidão continuasse a sua jornada, a sua caminhada. Eles entenderam isso e não deixaram passar essa oportunidade, pelo contrário, eles perseveraram em clamar que Jesus parasse e os atendesse. Veja, irmãos, tem um detalhe interessante que muitas vezes a gente não sabe. Os mestres daquela época, eles costumavam caminhar, e a partir do momento que eles caminhavam, eles iam ensinando. Eles iam falando para as multidões. Provavelmente, Jesus ia caminhando e falando do Evangelho, e as multidões seguindo a Jesus e ouvindo sobre o Evangelho, e aprendendo do Evangelho. Então, o que é que a multidão achava?
se Jesus parar, esses homens vão atrapalhar o nosso aprendizado. E mesmo assim também os seus gritos atrapalhavam alguém de ouvir o que Jesus estava ensinando. Naquele tempo não tinha microfone. Naquele tempo não tinha o serviço de som que nós temos. Imagine uma multidão, que nem todo mundo vai calado na multidão. Não é? A gente chega aqui, antes de começar o culto, e nós nos encontramos, e um fala com o outro aqui na frente, ali no meio, aqui desse lado, aqui e lá atrás. E daqui a pouco, quando o irmão baixa o volume do som, a gente vê o burburinho na igreja, que quem estiver aqui na frente não entende o que alguém fala lá atrás. Um ambiente menor e uma fala até muito mais baixa e muito comedida, mas imagine no meio de uma multidão, um falava do outro, de um lado, um gritava do outro falava do outro. Jesus ensinava o povo caminhando e dois homens de lado, à beira do caminho: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E o pessoal: cala a boca, não atrapalha. Não é? Cala a boca, não atrapalha. Mas aqueles homens entenderam que ali estava a oportunidade de alcançar os meios da graça de Deus na vida deles. Receber a bênção de Deus. E nada, irmãos, absolutamente nada, os impediu de clamar por Jesus. A multidão não foi um impedimento para que eles expressassem a sua fé e clamassem a plenos pulmões, porque eles sabiam que era a única oportunidade que eles tinham de alcançar uma bênção da parte do Senhor, de receber a cura da parte do Senhor Jesus Cristo. Nada foi impedimento para que eles clamassem cada vez mais. O texto diz que eles gritavam cada vez mais. Quanto mais a multidão repreendia, mais eles gritavam, mais eles paravam, pedindo que Jesus atendesse o seu clamor. Porque eles sabiam da sua dor. A multidão, muitas vezes, olha somente para si. E até nós individualmente, muitas vezes olhamos para nós. Cada um de nós queremos a solução do nosso problema, muitas vezes sem nos importar com o problema daquele que nos rodeia e daqueles que nos cercam. A multidão queria ouvir Cristo, queria aprender de Jesus. Era tão bom ouvir dele, ouvir do próprio Mestre, e perder essa oportunidade porque alguém estava ali apenas gritando e atrapalhando aquela caminhada. Mas aqueles homens, eles entenderam que ali estava a oportunidade da graça de Deus, a oportunidade da resposta que eles precisavam, da cura que eles necessitavam. O momento era aquele. E então vem o final do texto, versículos 32 ao 34. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, tocou-lhes os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. E seguiram a Jesus. Irmãos, vale a pena clamar pelo Senhor. Mesmo quando a multidão tenta sufocar, mesmo quando a multidão tenta impedir, vale a pena. Veja, o que é que acontece aqui? É a outra observação do texto, a última que faremos, é que a fé, ela pode ser encontrada onde menos esperamos. A fé pode ser encontrada onde menos esperamos. A multidão estava ávida por aprendizado, ávida por ensinamento. O mestre estava caminhando e ensinando, cercado de gente querendo ouvir, aparentemente gente de fé, porque queria aprender e ouvir do próprio Senhor Jesus. Mas Jesus parou para dar atenção ao grito daqueles homens, ao clamor daqueles homens, porque a graça de Deus estava ali com ele, e a fé foi encontrada no coração daqueles dois homens. O Senhor Jesus parou, ele deu atenção, e veja, irmãos, que eles clamam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Eles não clamam a Jesus pela sua família paterna ali em Israel. Eles clamam como Filho de Davi. Eles entendem que esse título era dado a Jesus como Messias. Filho de Davi indicava Messias, indicava Salvador, indicava o Redentor, aquele que tem poder de curar, de perdoar pecados, aquele que tem poder de salvar. Não era somente um título de Jesus por Jesus, de Cristo por Cristo,
mas no entendimento deles e talvez numa fé deficiente, sem o conhecimento profundo da religião, eles esperassem que ele fosse apenas um rei de poder terreno. Mas embora houvesse um pouquinho de fé, talvez deficiente, havia fé para Jesus operar na vida deles. Quem garante que a minha fé e a sua é maior do que a deles? Então, veja, eles clamaram pelo título de Messias, e eles clamaram pelo que eles tinham ouvido, mas não pelo que eles não tinham visto. E a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas que creram. Felizes os que não viram, mas creram. Eles não viram Jesus, mas eles ouviram sobre Jesus. E ouvindo sobre Jesus, eles creram. E crendo, eles tinham esperança. E tendo esperança, eles clamaram. E tendo eles clamado, Jesus ouviu, parou e os chamou. Atentou para a fé que se expressou naqueles gritos, no meio do burburinho de toda uma multidão. E diz a palavra de Deus que Jesus não somente parou, mas os chamou, os atendeu e perguntou o que é que eles queriam que Jesus fizesse por eles. Eu não vou contextualizar aqui, também não vou me atrever e ser tolo a ponto de dizer que Jesus pergunta a você isso hoje. Ali havia um propósito e havia um contexto. Eu não vou afirmar que Jesus está perguntando a você o que é que você quer que ele faça, seria atrevimento demais da minha parte e até irresponsabilidade. Mas uma outra coisa eu posso dizer a você, tirando de um princípio desse texto. Você pode clamar a Jesus e expressar diante dele a sua necessidade, seja ela qual for. E crer que ele tem poder para fazer. Entenda, eu não estou dizendo que ele vai fazer, eu não vou me atrever a colocar palavras na boca de Jesus fora do contexto do texto. Agora, entender que a Bíblia nos ensina que nós podemos clamar, que nós podemos buscar o Senhor e apresentar nossas lutas e dores, assim como esses homens, nós podemos. Nós podemos porque Ele nos ensina a orar. Ele nos incita a orar. Ele diz, batei, pedi, buscai. Ser perseverante, buscar a presença do Senhor. E foi como esses homens fizeram, irmãos. Eles agiram com uma fé mesmo imperfeita, clamando por um Messias de uma perspectiva de poder terreno. Mas nessa pequena fé que esses homens expressaram, Jesus agiu, os recebeu e os curou de maneira generosa. Que quereis que eu vos faça? Eles fizeram um pedido importante a Cristo. Um pedido difícil que naquela época ninguém faria. Mas tendo ouvido do que Jesus era capaz, foi o que eles apresentaram diante do Senhor. E é interessante que essa fé muitas vezes não é encontrada dentro da própria religião estabelecida e não é encontrada muitas vezes dentro daquela própria multidão que rodeava o Senhor Jesus. Então, compreenda isso hoje. Todo encontro com Cristo, irmãos, é um momento único, é uma oportunidade única, porque nós não sabemos o que vem a seguir. É momento de decidir e agir. É momento de compreender que onde Jesus está ali o meio da graça de Deus alcançar a nossa vida. É o momento em que a fé pode ser encontrada onde menos nós esperamos. E a fé foi encontrada na vida desses dois homens que clamaram a Cristo Jesus, o Salvador. E o texto diz que Jesus os atendeu e eles seguiram a Cristo. Então, vamos aplicar algumas questões práticas aqui para a nossa vida. Esses homens tiveram uma oportunidade única. Já imaginou? Eu me coloco aqui no lugar deles, não nas circunstâncias, mas no que eles ouviram. Imagine você, se Jesus perguntasse hoje, o que quereis que eu vos faça?
Já imaginou você clamar a Jesus agora? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E se você ouvisse a voz dele dizendo, o que é que você quer que eu faça, meu filho e minha filha? Imagine aí, irmãos, tanta coisa que a gente pede a Deus dia a dia, que nós pedimos ao Senhor a cada momento, que nós pedimos ao Senhor em todas as nossas orações, que quando dobramos o joelho a gente não tem outro assunto, é aquele alvo, é aquele foco, é aquilo que a gente coloca como prioridade na nossa vida. Mas ao mesmo tempo entendendo que qualquer coisa que a gente peça no sentido terreno é algo que é falível, que se perde e que um dia fica. Mas que o importante não é a cura pela cura. O importante é a cura da alma. O importante é ter desvendado os olhos da alma para a grande salvação que nós encontramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja, eles foram curados, mas eles não foram embora. Eles pediram o que era realmente importante para eles, mas muito mais do que isso, eles continuaram seguindo a Cristo. Eles foram caminho afora, seguindo o Senhor Jesus. Eles eram pedintes, eles não pediram dinheiro, eles não pediram bens, eles não pediram riquezas, eles pediram o que era importante, eles pediram a cura. E Jesus operou. E aprendemos isso com eles, que nós precisamos ter pedidos a Deus, ou fazer pedidos diante de Deus que realmente são importantes para a nossa vida. Tem coisa no sentido material que é importante, e não é errado pedir, não é errado orar, mas lembre de uma coisa, melhor de que qualquer bem material, e mais importante, é pedir a salvação da nossa alma. Porque a Bíblia diz que não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder justamente aquilo que diante de Deus tem valor, que é a alma. Porque dos bens e daquilo que nós conquistamos e que temos do mundo nada levamos. O que levamos de volta é a alma diante de Deus. Aprenda a pedir o que é importante, mas aprenda também uma outra coisa. O princípio da oração e de buscar Cristo e de clamar a Jesus. Nós podemos fazer isso, não é necessariamente obrigatório ele responder e fazer aquilo que queremos, mas nada nos impede de pedir, porque também tem uma outra coisa, Deus é poderoso, Jesus é tão poderoso, que não tem nada grande demais para ele fazer. Todo poder pertence a ele, todo poder ele detém, então não há nada, irmãos, demasiadamente impossível para que Deus faça, para que Deus opere. Então creia. Tenha fé, ore, apresente a sua causa a Deus. Meu irmão, minha irmã, apresente a sua luta diante de Deus. Apresente os seus propósitos ao Senhor. Diga como esses homens, se possível, clame como esses homens. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós podemos orar perseverantemente, porque não há nada grande demais para pedirmos a Deus que Deus não possa fazer por nós. Volto a dizer, ele não é obrigado a fazer. Agora, o que ele fizer, entenda. O que ele responder para mim e para você é o que é importante para a nossa vida. E é o que é melhor para nós. Sabendo que melhor do que tudo e maior que tudo, ele já deu o que é a salvação. Amém? Por fim, eu quero fazer lembrar algumas coisas para todos nós. O texto termina dizendo que Jesus ficou condoído com a situação deles, que os curou, eles recuperaram a vista e o foram seguindo. É muito importante clamar a Cristo, é muito importante crer em Jesus. Mas mais importante do que tudo isso, é crer em Jesus como doador, como Senhor e como Salvador. É a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Muita gente quer o doador. Muita gente quer o Jesus doador. Ele tem muito para dar, então eu quero. Nessa multidão tinha muita gente assim. Como sempre houve nas multidões que seguiam a Cristo. Ele disse, vocês me seguem não porque vocês creem em mim, mas vocês seguem a mim porque eu posso dar a vocês pães e peixes. Eu posso alimentar vocês.
E muitos daquela multidão que comeram pães e peixes foram embora e abandonaram a Cristo. O doador, ele quer. O Jesus doador quer. Naquela época muita gente queria. E hoje muita gente também quer o Jesus doador. Muitas pessoas vão à igreja por causa do Jesus doador. Muita gente vai ao culto porque entende que Jesus tem poder para dar as coisas. E parece que faz uma troca com Jesus, né? Ao invés de dizer, eu vou à igreja oferecer o culto a Deus, eu vou à igreja me oferecer em louvor e gratidão a Deus, como um sacrifício vivo, eu vou na igreja buscar uma bênção de Deus. Ah, pastor, não tem bênção de Deus na igreja, não? Tem. E muita. E Ele é poderoso para dar. Mas a prioridade do culto não é buscar a bênção, a prioridade do culto é louvar o Senhor, é trazer uma oferta de louvor a Deus, buscá-lo em primeiro lugar, as demais coisas, as outras coisas serão acrescentadas. Muita gente quer o Jesus Salvador. Quem não quer ser salvo? Todo mundo quer ser salvo, sim ou não? Todo mundo quer ser salvo é ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno, condenado pelo pecado, todo mundo quer ser salvo. Todo mundo quer a salvação. Mas a grande pergunta, irmãos, a grande questão não é se nós queremos o Jesus doador ou apenas o Jesus Salvador. É se nós queremos o Jesus que é Senhor. Que é Senhor. Porque aquele que é Senhor, ele tem propósitos, ele tem regras, ele tem princípios que precisam ser obedecidos. Mas o problema nosso é o seguinte, a gente quer as bênçãos e não a obediência. Nós queremos a salvação e não a regra de seguir fielmente aquele cujo caminho ele indica que ele mesmo é para a salvação e que nós precisamos não apenas ouvi-lo, receber do que ele tem para nos dar, mas acima de tudo, obedecê-lo. Não é apenas buscar o que ele tem para dar, mas é segui-lo. Eu conheci uma pessoa que um dia chegou no local que eu trabalhava, todo animado, e na hora que chegou falou para mim, paz do Senhor, meu irmão, agora eu sou crente. E eu disse, amém, graças a Deus. E passados alguns meses, talvez um ano, encontrei aquele irmão de novo, paz do Senhor, meu irmão, não sou irmão mais não. Disse, não, irmão, desistiu da fé, não sou mais não. Passei um ano na igreja, Jesus me deu uma casa, então eu fui embora. Eu digo, você queria o doador, você queria o Salvador, mas você não queria o Senhor. Jesus não prometeu uma casa, Ele prometeu uma cruz. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas a promessa que Ele tem é muito maior do que uma casa. A promessa que Ele tem é maior do que qualquer riqueza. A promessa que Ele tem, Paulo diz, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais a mente humana conseguiu imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que creem em Jesus, o seu Filho. O Filho de Davi, o Messias que não é apenas o rei terreno com o poder de mudar minhas circunstâncias existenciais, mas o Messias Salvador, que mudou a minha condição de morte e a sua, de pecado e condenação minha e sua, e nos redimiu, nos resgatou, para nos dar uma herança eterna. Todos os dias, cada culto, cada final de semana, cada vez que ouvimos a pregação do Evangelho, Jesus está passando com a oportunidade de salvação. Aproveite. Aproveite esse meio de graça. Aproveite esse momento da graça de Deus na sua vida. Ah, pastor, a minha fé é tão pequena. A minha fé é tão deficiente. A desses homens também era. Um outro homem um dia disse, me ajude na minha falta de fé. Não era nenhuma fé pequena, era a falta mesmo. Ajude-me na minha falta de fé. E Jesus o ajudou, porque Ele conhece as nossas debilidades e as nossas fraquezas. Em nome de Jesus, creia nele, como doador, como Senhor e como Salvador. Clame a Ele, meu irmão, minha irmã. Apresente a Ele suas lutas e suas dores. Mesmo no burburinho da multidão, Ele ouve, Ele para, Ele atende. E de acordo com a sua vontade, Ele responde.
Amém. Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor.